só não fala muito no grupo, mas ontem foi comentado sim. Ah, então tá bom, Se o senhor João. quiser também passar para a gente depois o que a gente estuda para a prova, já ajuda também, viu? Ah, eu vou falar sim sobre isso agora, né? Beleza. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Bom, gente, vamos iniciar a aula desta manhã. Então, gostaria de falar para vocês, ou reforçar o recado para vocês. As avaliações, elas vão ter início agora nessa próxima segunda-feira, dia 5, a partir das 14 horas, e elas vão se encerrar no dia 8, às 23 horas e 59 minutos, tá? Então, fiquem atentos, né? Façam a prova com bastante cuidado, né? Prestando bastante atenção nas perguntas. Serão 10 perguntas de múltipla escolha, no mesmo formato do semestre passado, tá? Então, não haverá nenhuma modificação, né, com o que foi feito no semestre passado. Então, começa dia 5, às 2 da tarde, e finaliza às 23 horas e 59 minutos do dia 8. Tá? Então, fiquem atentos. O conteúdo que vai cair na prova é o conteúdo até a aula de hoje, tá? Então, vocês tiveram a unidade 1, onde nós falamos sobre a gestão de pessoas, sobre as transformações na área de RH, o que o RH, enquanto área de apoio, de suporte, ele oferece para os gestores. Falamos lá de missão, visão e valores, falamos sobre a missão, como sendo a grande declaração de intenção das empresas com relação à sua contribuição para a sociedade que ela quer atender. Aí falamos de planejamento organizacional, de estrutura departamental, modelagem do trabalho, e como que o RH ele interage, nessa situação de planejamento, né? Sempre lembrando que o trabalho não é feito sozinho pelo RH, né? É um trabalho conjunto com os gestores das empresas, tá? E na aula passada falamos um pouco sobre fundamentos e o planejamento do recrutamento e seleção de recursos humanos. Eu fiz questão de, na aula passada, me aprofundar bastante, né, somente na questão de recrutamento. Então, nós falamos que o recrutamento ele tem como base de atuação a descrição de cargos, né? Comentei com vocês a respeito da importância que esse documento tem, porque é esse documento que vai trazer o perfil da vaga, né? É esse documento que é elaborado em conjunto com gestores, e que esse documento ele vai caminhar com todas as ações da área de gestão de pessoas ou gestão de recursos humanos. Tá? Então, falamos da importância, falamos do documento, eu trouxe um exemplo para vocês desse documento e mostrei para vocês que quanto mais eu tiver, né, próximo desse documento, vocês se afastarão dos possíveis problemas. E quais seriam esses problemas? Problema na divulgação das vagas, problemas de talvez não encontrar no mercado
um profissional, um candidato que esteja adaptado ou adequado àquela descrição de cargos. Então, esse documento ele precisa ser atualizado constantemente, pela área de RH e pelos gestores. Eu lembro de ter dito a vocês que esse documento também deveria ou deve estar também nas mãos do gestor, porque é ele, que vai fazer as atualizações necessárias. Então, na gestão de pessoas, na administração de mão de obra, nós temos um papel aí muito importante, na questão do recrutamento, Então, esse recrutamento, ele segue 4 etapas, que eu mostrei na aula passada para vocês. Essas etapas iniciam com a descrição da vaga, como eu disse agora, que a gente pode chamar de descrição de cargos ou descrição de função. Essa descrição, ela é um documento que precisa acompanhar a divulgação. Então, eu vou divulgar apenas aquilo que é extremamente importante que esteja nessa descrição, para eu realmente atrair candidatos para poder participar desse processo. Então, os currículos que forem recebidos, eles precisam estar minimamente próximo das especificações da vaga e da descrição do cargo que se espera preencher. Então, a divulgação, não esqueçam que é necessário que se tenha aí uma atenção especial na relação custo versus benefício. Então, a decisão do recrutador, a decisão do RH, em divulgar isso, ela vai gerar aí um custo, um custo relacionado a tempo. O tempo que, desde o momento em que o RH recebeu a requisição, até o momento em que os candidatos, os currículos estejam na mão do recrutador, tudo isso leva-se em consideração custo para a empresa. Qualquer atividade que se realize, ela tem essa relação muito estreita com o custo desse trabalho. Então, precisamos entender a nossa responsabilidade enquanto profissionais de RH. Em seguida, nós temos aí a terceira etapa, que é a etapa da triagem dos currículos. Então, triar currículos é separar aqueles currículos que foram comparados com a descrição da vaga e que vão servir de fonte de pesquisa a partir da seleção, para que os candidatos possam vir participar do processo seletivo. E, por fim, a lista de candidatos, que eu comentei a vocês, que é necessário ter aí uma hierarquia do currículo mais adequado, com as características mais próximas da descrição da vaga. Então, ranquear esses currículos do mais importante àquele que não esteja tão assim próximo da descrição, mas que apresenta uma boa parte daquilo que se espera de um candidato a ocupar essa vaga. Falamos sobre os indicadores de recrutamento. Então, eu mostrei para vocês alguns indicadores que podem ser usados e devem ser usados para poder medir a eficiência e a eficácia do processo de recrutamento. Então, não se consegue administrar nada numa empresa, se realmente não houver essa medição constante
né, no processo de recrutamento. Então, os indicadores, eles são muito importantes, né, para poder realmente fazer com que aconteça, né, todo esse trabalho relacionado ao recrutamento de candidatos, tá? E o RH, ele tem por responsabilidade, né, medir essa eficiência e essa eficácia, né? Porque tudo, tudo acontece em função dessas medições. E vocês precisam entender que as coisas elas vão acontecer à medida em que se tenha realmente essa perspectiva de controle, tá? Então, prestem bastante atenção nisso, porque vocês realizam isso constantemente, vocês fazem esse controle na vida particular, né? Se você tem um gasto, você quer saber qual foi esse gasto, qual o benefício que esse gasto teve para a sua vida, né? Então, numa empresa não é diferente, né? Então, tudo é controlado pelos gestores, né? Então, falamos bastante a respeito desses indicadores. Falamos também sobre os tipos de recrutamento, né? O recrutamento interno e o recrutamento externo. Falamos sobre as vantagens, né? Vantagens relacionadas a você ter aí uma valorização da mão de obra interna, né? E poder realmente trazer vamos dizer assim, uma motivação, né? Uma motivação para esses colaboradores, tá? Pessoal, me dá um instantinho só que eu preciso tomar água, que a minha garganta tá indo embora. Só um instantinho, por favor. Oi, desculpa. E obrigado pela paciência. Então, o recrutamento interno, ele é um motivador, né? Ele estimula a motivação das pessoas, né, em participar do processo. E o recrutamento externo, ele tem a característica de trazer novas formas de pensar os processos, novas experiências que podem ser compartilhadas entre os colaboradores, né? Então, deve haver aí uma decisão, né, juntamente com os gestores, né, de qual meio, né, de divulgação essa vaga de emprego ela pode ser utilizada. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de métodos e técnicas de seleção e os resultados da seleção de pessoas, tá? Então, até o 2.3 é o material, são os conteúdos que vão ser destacados na avaliação de vocês. Eu gostaria de saber se tiveram alguma dúvida sobre a aula passada e sobre a perspectiva dessa aula de hoje. Janaína, Zena, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia. E aí, alguma dúvida sobre a aula passada? Eu não consegui participar na aula passada. Eu não conseguiu, Zena? Não, não consegui. Mas você conseguiu assistir depois? Não, não consegui. Então, eu não sei se você está sabendo, mas a semana que vem é semana de avaliações, tá? Isso, estou sabendo.
Então, não deixem de assistir a aula da semana passada, porque ela é importante, tá? Tá certo. Janaína? Jaqueline, ficou alguma dúvida, Jaqueline? Tudo ok, professor? Legal. Fala, Janaína. Oi, professor, tudo bem? Tudo tranquilo com relação aos conteúdos? Tudo tranquilo. Eu demorei para responder porque meu celular tá travando. Ah, tá bom. João Vitor, tudo em paz? Tranquilo? Tamires? Tá, beleza, professor. Está difícil aqui para destravar. Tá bom. Tudo tranquilo, professor. Tamires, né, que falou? Legal, Tamires. Deixa eu admitir a Janaína. Bom dia, Janaína. Janaína está chegando, então seja bem-vinda. Então, a aula de hoje, pessoal, vai falar sobre esses dois tópicos e só reforçando, os conteúdos da avaliação vão até aí, tá? Até o 2.3. Então, se de um lado o recrutamento ele é a base, né, do processo de captação de candidatos, né, na separação e triagem dos currículos e, consequentemente, a elaboração da lista de candidatos, é agora, né, que nós vamos adentrar ao processo, à rotina, à prática de seleção. Tá? Então, selecionar significa escolher, né? Escolher, né, com base em métodos, com base em técnicas, aquele ou aquela candidata, né, que mais estiver, né, adequada, né, encaixada nas perspectivas da descrição de cargos. Tá? Então, não somente a área de RH, mas com orientação da área de RH, o gestor também vai utilizar de técnicas e métodos para poder escolher, né, o melhor candidato e, a partir daí, obter um resultado que se espera, que é este candidato se tornar realmente um colaborador, né, que faça aquilo que se espera, né, e que entregue ainda mais, né, aquilo que se tem de perspectiva. Tá? Então, isso é importante para vocês, por quê? Porque pensar em seleção, pensar em escolha, não se restringe apenas, né, a fazer essa comparação, mas se cercar de boa parte das certezas para poder realmente fazer um trabalho, né, com responsabilidade. Então, pensem bem que o recrutamento é uma prática, né, a seleção é outra, que vai buscar entregar tudo aquilo que o gestor, né, ele espera da decisão do profissional de RH. Tá? Então, vamos iniciar agora. Percebam que a descrição de cargos, ela tem aí ela deu um pulo, né? Vocês verem que a descrição de cargo já pulou para a seleção. Então, esse perfil de vaga, ele precisa ser, né, periodicamente atualizado, tá? E não deixar de pensar
de que essa vaga de emprego, ela é muito importante e que, se não der certo, a empresa vai, no mínimo, durante um contrato de experiência, né, pagar um salário, 2 salários e 3 salários, tá? Para poder realmente saber se esse candidato ele está à altura de se tornar um colaborador, né, com um contrato de trabalho indeterminado. Tá? Então, leiam esse primeiro parágrafo, né, com calma, e o segundo parágrafo para a gente discutir um pouquinho isso. Professor, para mim não está aparecendo. Oi? Para mim não está aparecendo o slide. Quem que está falando? É a Tamires. Os demais alunos estão enxergando ou não, pessoal? O meu está no Sim, 8. professor. Oi? O meu está no 8, parou no 8. É o 8 mesmo que está aqui comigo. Ah, é o certo? É o 8? Começa com prática de escolha, é isso? Cargo e salário, recrutamento, seleção. Por aí. Tiara, o que apareceu para mim é o mesmo da Zeno, professor. Vocês estão vendo o slide que tem os subsistemas, é isso? Isso. Isso. Então, o meu está um à frente. Agora foi. Apareceu? Apareceu. Apareceu. Ah, então tá bom. Então, vou dar esse tempinho rapidinho para vocês darem uma lida nesses 2 parágrafos. Então, eu coloquei em negrito aí para vocês, né, que é uma prática de escolha, né, entre os candidatos que foram listados lá no recrutamento, né, e que nesse documento apresente, já que é um currículo, né, nós estamos falando ainda de papel, né, que esse currículo apresente aquilo que se espera na descrição de cargos, tá? E esse processo de seleção, né, ele iniciou lá no recrutamento com a comparação, né, e lista de candidatos, e agora haverá uma comparação novamente, tá, e tomar uma decisão se de fato aquela lista de candidatos ela está dentro do que se espera no processo. Tá? Fui para o próximo slide. Mudou aí? Mudou. Ah, legal. Então, utilizando técnicas de seleção, o que o profissional de RH ele está fazendo? Ele está prevendo, né, a partir deste currículo, né, qual vai ser ou qual deve ser o desempenho futuro desse candidato. Só que isso é muito subjetivo, né? Então nós não podemos imaginar, né? Nós não podemos levar como desejo de que aquilo a que eu estou lendo, né, ele corresponde à verdade. Tá? Então, por isso que, quando separado, quando comparado, né, se decida realmente chamar o candidato para uma entrevista, para aí sim, né, eu me aproximar cada vez mais da certeza e me afastar das incertezas.
Então, o primeiro momento é a entrevista, né? Então, é na entrevista que o selecionador vai confrontar, né, vai comparar as informações do currículo com aquelas informações que serão prestadas pelo candidato, né? Então, agora eu estou de frente com o candidato ou de maneira online com este candidato, e o selecionador ele pode usar algumas metodologias, tá? Então, técnica é entrevista, método, né, vamos dizer assim, é um questionário, né, que o selecionador prepara, né, e que vai fazendo as perguntas, né? Então, esse questionário ele pode ser livre, né, fazendo algumas perguntas para o candidato ir, né, falando a respeito daquilo que o selecionador está perguntando, né, mas de uma forma um pouco mais livre, mais informal, né, dando oportunidade para aquela pessoa, além de tudo, relaxar naquela entrevista, ou pode ser um outro método que é o questionário estruturado, com perguntas mais específicas, né? Todas essas duas metodologias precisam estar alinhadas com aquilo que o gestor também espera de resposta dessas perguntas. Porque, de uma forma ou de outra, quando há uma entrevista, o selecionador ele já está ali aguardando algumas respostas, né? Ele não vai analisar ali, depois da entrevista, né, o que você respondeu, o que você comentou, e ele vai fazendo as observações em função daquilo que você está falando e daquilo que o selecionador espera que você responda, né? Porque a empresa já cria uma expectativa, né, de resposta, e aí, se for encaixando essas respostas, a tendência é que esse candidato ele esteja cada vez mais próximo, né, das fases que compõem uma seleção. Então, a entrevista livre, né, poucas perguntas, fazendo com que o candidato fale, converse, né, se exponha, e a estruturada dirigida, né, que tem aí um roteiro previamente preparado, com perguntas, de repente, mais técnicas, perguntas que o próprio gestor sugere que seja feita, para ele ter certeza de que a pessoa sabe do que está falando, ou se ela tem condições e competências, né? A gente sabe que o currículo, nós podemos colocar o que quisermos nesse currículo, né? Mas é no momento da seleção que é a prova de fogo, né? Para saber se realmente aquilo que se foi falado é aquilo que se esperava, né, receber de resposta. As abordagens da entrevista, elas podem não, na realidade elas fazem parte, né? Então, dados que estão no currículo e que não, de repente não esteja tão assim claro para o selecionador, né? Formação acadêmica ou escolaridade, né? Então as perguntas são ligadas a isso também. As experiências profissionais, né? Muitas vezes as pessoas que passam pelo processo de seleção precisam responder qual foi a atividade que você exerceu na outra empresa, o que você fazia, o que você obteve de realização, enfim. E os aspectos pessoais, conhecer um pouquinho mais a vida daquela pessoa. Vocês talvez não saibam, mas antes de se chamar para uma entrevista, tem algumas empresas, né, que pesquisam a vida particular dos candidatos, entram lá no Facebook, entram no LinkedIn,
né, para saber, pelo menos ter uma noção antecipada de como é a vida particular daquela pessoa, né? E os fatores motivacionais, né? Quer dizer, por que que você se candidatou a essa vaga? Qual é o seu objetivo? Quais as suas expectativas? Né? Então, o selecionador ele já tem ali um rol de respostas que ele precisa receber para poder dar realmente encaminhamento no processo seletivo. Tá? Então, quais seriam as finalidades da entrevista? Né? Então, apresentar a empresa, né? Mostrar, dizer para o candidato, né? Quem é a empresa, o que faz, né? Quantos empregados, quais são as perspectivas, né? O que a empresa espera de um trabalhador, de um colaborador, né? Apesar de que, né, existe uma orientação que nós damos às pessoas que participam do processo seletivo, que pelo menos façam uma pesquisa, né, antecipada, né, para saber, conhecer a empresa, e a internet está aí para isso, né, antes de ir para essa entrevista. Né? Então, segundo tópico, avaliar o tempo e a qualidade das respostas. Tá? Então, o que se espera de um candidato, em primeiro lugar, é que ele seja honesto com suas respostas, que responda, né, de forma verdadeira, né? Então, é isso que os selecionadores esperam. Então, a entrevista vai avaliar ali alguns conhecimentos, né, que estão ali no currículo e que precisam muitas vezes ser esclarecidos. Então, por isso que a entrevista livre, né, o método estruturado livre, ele traz mais subsídios para o selecionador, né, poder conhecer um pouco mais aquele candidato. Né? E de outro lado, né, também observando, né, o comportamento do candidato naquela entrevista, a sua postura, né, como é que ele entende a relação ou a socialização com as outras pessoas, suas expectativas. Então, tudo isso faz parte da finalidade de uma entrevista. A postura do entrevistador, né? Então, o selecionador que está ali entrevistando, e não somente ele, mas o gestor também, ele será um entrevistador, porque é o gestor que vai, né, definir, vai bater o martelo, como se diz, né, no melhor candidato a partir das observações, né, do selecionador ou da selecionadora. Tá? Então, saber escutar, fazer perguntas diretas, atenção aos sinais que o candidato ele possa transmitir na sua postura, né, de sentar, né, os seus trejeitos, enfim. A gente sabe que um processo seletivo ele gera realmente algumas angústias, algumas ansiedades. Então, cabe ao entrevistador, né, tentar deixar aquele ambiente de entrevista o mais calmo, o mais sereno possível, para que realmente não surja nenhuma interferência, né, nenhuma interferência pessoal, né, do entrevistador com o entrevistado. E essas interferências, né, do entrevistador, elas podem ser assim definidas por alguns itens. Por exemplo, o entrevistador, no momento, gostar tanto daquele candidato que ele deixa um pouco o lado profissional, né, para trocar, bater um papo sei lá, uma questão, como está escrito aqui, né, de afinidade. Então, às vezes o entrevistador ele sai do seu papel profissional, né, por quê? Porque as ideias se afinaram,
né? A pessoa realmente trouxe assim, uma certa, uma certa imagem que ele gostaria, né? Mas também pode ser ao contrário, o entrevistador não gostar do candidato e também se afastar do âmbito profissional. Né? Então, o entrevistador, o selecionador, ele precisa estar atento aos fatos, né? Atento àquilo que a descrição de cargos está pedindo, né? E não levar por emoções pessoais, né, a entrevista. O segundo ponto são as primeiras impressões. Né? Muitas vezes o selecionador olha para a pessoa ou já tem a primeira bate-papo ali rápido e já torce o nariz, né? Então se afasta do profissional e passa a ter uma postura de envolvimento pessoal, né? Isso não pode acontecer. E, como consequência das primeiras impressões, o efeito halo, né, que é uma consequência dessas primeiras impressões, né, porém no âmbito negativo. Então, se o entrevistador já não foi com a cara do entrevistado, né, ele falou alguma coisa que não agradou esse selecionador. E repito, né, o selecionador não precisa ser agradado. O selecionador precisa se ater aos fatos. Tá? Então, se a pessoa falou ali um português errado, se a pessoa foi lá e coçou o nariz, então essa primeira impressão não pode ser levada em consideração numa entrevista. Tá? Então, esse efeito halo significa, se eu não gostei logo de cara da pessoa, tudo que ele disser, tudo que ele fizer, dali por diante já não vai me agradar. Eu não vou conseguir separar, né, aquilo que é pessoal daquilo que é profissional. E nós sabemos que o ser humano ele é falível. Né? O ser humano ele tem algumas características ruins, né, quando se trata desse aspecto. Ah, não gostei do cabelo daquela moça. Tudo que ela falar, tudo que ela fizer e tudo que ela demonstrar, né, eu vou levar sempre em consideração que eu não gostei do cabelo da pessoa. Aí eu vou criar um rótulo, né, no jargão popular, né, no senso comum, a gente fala entre aspas, né, criei um ranço com a pessoa. Tá? Mas não pode acontecer isso. Né? Eu preciso ser profissional, né, e me afastar do pessoal. Entenderam, pessoal, o efeito halo? Pessoal? Entenderam, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Então tá bom. Vocês não vão fazer, vocês não fazem isso não, né? Não gostou do cabelo, já é motivo para segregar da vida, não é isso? Não acontece isso não, né? Só que sim, né? E por último, Acontece, né? E, por último, a pressa na finalização do processo seletivo. Tem muito selecionador, né, que agiliza o processo e passa meio que um rolo compressor naquela entrevista. Né? E por quê? Porque tem pressa de finalizar, quer entregar os candidatos para o gestor, né, e deixa de lado as observações que precisam ter, né, na apreciação da entrevista. Observações importantes, né, que o selecionador precisa se preocupar. Né? A pontualidade do candidato é um fator importante para as observações. Né? Vestimentas, nós sabemos que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então nós precisamos ter bom senso quando for
quando nós formos nos vestir para participar de uma seleção, eu não preciso ir de um jeito que a minha roupa chame muito atenção, né? Mesmo porque a atenção não está na roupa, e sim na pessoa que veste a roupa, né? O candidato necessita apresentar ética em relação às empresas anteriores. Muitas vezes o selecionador pede para que o candidato fale um pouco da empresa que trabalhou, né? Nesse momento que o selecionador vai observar, né? E vai escutar bem tudo aquilo que for falado, para saber se realmente aquele candidato usa de ética, né? Então, eu não vou querer que alguém venha aqui falar vamos dizer assim, falar mal da empresa, falar mal de pessoas, porque ele tá me dizendo que se ele chegar aqui na minha empresa, quem sabe ele possa falar mal também. Tá? Então, a atenção a esses detalhes são importantes. O vocabulário, tipo assim, né, não, mano, véi, né, são situações que podem trazer aí uma falsa impressão, mas também, né, se aquele candidato ele fala, né, constantemente com gírias, né, com uma postura, vamos dizer assim, inadequada, né, ele já acaba perdendo pontos, né, na observação e na escuta, né, dos argumentos desse candidato. E como eu falei anteriormente, o que se espera num processo seletivo é que o candidato ou a candidata ela faça uma pesquisa antes, né, para saber qual é a empresa, o que faz, onde fica, quantos empregados, quais são os produtos. Isso é o básico de um candidato que vai participar de um processo seletivo. Ele não pode ir, né, pelo menos o que se espera é que ele não vá sem pelo menos conhecer um pouquinho aquela empresa. E o selecionador precisa captar qual é a ambição desse candidato, né, em participar desse processo seletivo. Né, o quanto esta vaga de emprego é importante para a vida, né, pessoal e profissional. Né? Se ele tem perspectivas de crescimento, se ele olha para aquele emprego, né, como sendo uma escada de carreira, ou se ele está ali apenas, né, participando do processo apenas para pagar contas, algo assim, com menor, vamos dizer assim, ponto de motivação. O que se espera é que o candidato realmente apresente vibração, que ele queira crescer, porque a empresa está abrindo portas para ele se desenvolver, né? Então, aquele funcionário dia 5 e dia 20, né, numa atualidade moderna, competitiva, que as organizações enfrentam, não há a menor possibilidade de contratação de uma pessoa que apresente, essas características mínimas de somente trabalhar para pagar suas despesas. As empresas precisam de algo mais. As empresas precisam de pessoas motivadas, pessoas criativas, pessoas inovadoras que utilizem o emprego, repito, para o seu desenvolvimento de carreira. Por isso que se chama colaborador, né? Por que esse nome ele é tão utilizado nos meios organizacionais? Porque é uma relação de parceria. Eu estou levando as minhas experiências para poder melhorar os processos, para poder trazer um desenvolvimento para a empresa e, consequentemente, eu ser valorizado por isso, ser recompensado por isso. Agora, simplesmente dizer, né, que está ali porque tem necessidade, isso todos temos.
né? A vaga de emprego é justamente para atender uma necessidade da empresa de alguém e, obviamente, atender necessidades desse alguém, né? Mas o mínimo de ambição é necessário se captar numa entrevista, né? Eu preciso de uma pessoa vibrante. Eu como selecionador, eu não gostaria de presenciar uma pessoa morna, uma pessoa cabisbaixa, né? Eu preciso de gente trabalhando na minha empresa, né? Pensando grande, né? Trazendo resultados para essa empresa, né? E tenho certeza disso, de que a devolução em recompensa, isso acontece como consequência dessa vibração, dessa vontade que as pessoas têm de querer inovar, de querer crescer na carreira, né? As pessoas que ficam escondidas, né, já tem um termo muito utilizado que é quem não é visto não é lembrado. Então isso é uma verdade, né? Então, se é para ter mais um, né, eu vou procurar nesse processo de seleção aqueles candidatos que realmente possam trazer para a minha empresa, né, esses fatores, né, como eu disse, de inovação, criatividade e vibração. Tá? Então fica a dica para vocês. Tá? Então, quando forem participar de um processo seletivo, né, busquem demonstrar justamente essa vibração, essa vontade de querer trabalhar nessa empresa, né, com o intuito de fazer essa empresa crescer, ser mais um vagão dessa locomotiva, desse trem chamado empresa, né, e não ser um peso para essa empresa, né, a ponto dela não ver ali o brilho, né, das competências que vocês possam trazer. Tá? Outra metodologia são as provas e testes. Então, essas provas e esses testes são mais um elemento que o selecionador tem para decidir com base em métodos, né? Então, eu posso ter aí teste oral, né? Então, as perguntas podem ser bem dirigidas, se você conhece tal sistema, se você já trabalhou com esse processo, né? Então, muitas vezes essas perguntas buscam justamente provar aqueles conhecimentos que vocês apresentam no currículo. Eu posso ter uma prova escrita, eu posso ter aí um teste situacional, colocar a pessoa, né, para experimentar uma situação concreta, né, emitir um relatório, enfim, né, são variáveis que são decididas, dependendo da vaga, pelo gestor, em conjunto com a área de recursos humanos. Então, na própria entrevista, eu posso realizar, né, um teste oral. Né? Então, fala para mim o que você fazia nessa atividade. Então, muitas vezes, quando você vai falando, é um teste ali. Né? A entrevista também é um teste, vocês sabem disso. Né? Se a lista de candidatos ali trouxe 10 candidatos escolhidos, 10 currículos, o selecionador ele vai passar aqueles 10 currículos numa peneira, para poder ter ali pelo menos 3, 4 no máximo, para se fazer um trabalho um pouco mais dirigido. Então, muitas vezes, as pessoas não passam na primeira fase da entrevista, por quê? Porque foram testadas ali na entrevista e muitas vezes não chegaram a uma pontuação ou aquilo que a empresa esperava. Tá? Então, lembrem disso. A entrevista também é um teste. Tá? Mas eu posso ter, passou na primeira fase na entrevista, agora vamos para a segunda fase, né? onde a pessoa é colocada para realizar um trabalho prático, né? Ou numa dinâmica de grupo, né? Colocar as pessoas numa situação
em que exista na realidade, né? Porém ali naquele lugar confinado. Mas tem outras empresas, né, que levam a pessoa, por exemplo, para o departamento, né, para emitir uma planilha, para digitar um texto, para atender um determinado cliente, que não é cliente, mas se comportando como se estivesse atendendo um cliente. Se for na área de vendas, né? Muitas vezes a pessoa pede, vende esse produto aqui para mim, deixa eu ver como é que você sabe vender. Então, são N situações que podem ser colocadas ali para que a pessoa realmente demonstre, né, os seus conhecimentos e suas habilidades. Temos alguns tipos de provas, né, e testes, né, como eu disse, né, nós podemos ter aí um teste de conhecimentos gerais, que, repito, pode ser feito ali na própria entrevista, né, do selecionador, né, já fazer esse teste de conhecimentos gerais, se você conhece isso, se você já trabalhou com aquilo, você conhece o setor, como é que é isso, enfim, e pode ter um conhecimento específico, né? Então, fala para mim como é que você operaria essa máquina, como é que você entende determinado sistema, num trabalho na área comercial, né? Diz para mim o que você entende sobre isso, né? Então, teste de conhecimentos específicos do departamento ou daquela função, tá? Dependendo da vaga, que eu precise de alguém que tome decisões, né, sobre problemas, saiba gerir conflitos, então eu posso ter um teste de raciocínio lógico, né, para saber até que ponto você está apto a solucionar problemas, tomar decisões, trabalhar sob pressão. Tá? Então, esse teste de raciocínio lógico, né, justamente ele, como está escrito aqui, ele vai medir a sua capacidade de demonstrar isso tudo, né? Trabalhar sob pressão, trabalhar com velocidade, enfim. Temos aí o teste situacional, né, onde você é colocado numa situação concreta, né, para saber como é que ele vai se posicionar, como é que vai ser as decisões. Temos aí o teste palográfico, né? Então, palográfico ele é um teste utilizado para se verificar, né, comportamento, né, por meio de desenhos, né? Então, o selecionador pode pedir para você, de repente, fazer um desenho em função de um tema, né? Em cima desse desenho é que se determina determinados comportamentos e se você realmente é uma pessoa concentrada. Tá? Então, fazer aquilo que se pede para fazer. Tá? Então, saber se você realmente está concentrado, se você realmente está preparado para trabalhar num departamento específico, a área financeira, que eu preciso de alguém realmente muito concentrado, porque está mexendo com dinheiro. Eu preciso de alguém que atenda público, que também seja concentrado, né, para poder ouvir, né, aquilo que se espera de resposta da outra parte, enfim. Esse teste palográfico ele é decidido pelo selecionador em conjunto com o gestor. E repetindo, né, dependendo da vaga que se espera preencher naquela empresa. E mais um teste que pode ser utilizado, que é o teste QATI, né, que esse vai avaliar a personalidade do indivíduo. Então, de acordo com a sua personalidade, né, esse teste vai avaliar, e são testes que você, como eu disse, teste palográfico com desenhos, esse teste QATI é um questionário que você responde,
e, dependendo do resultado, ele vai criar ali um panorama de como é que é a sua personalidade, né, e até que ponto você está empenhado em desempenhar suas tarefas né, de forma profissional. 9h08, vamos dar aquela paradinha para tomar uma água que eu estou precisando, tá? Então daqui 15 minutinhos a gente volta, tá bom, pessoal? Tudo bem? Tudo certo, certo. Então até daqui a pouquinho, gente.
Vamos retomar, pessoal. Tudo bem com vocês? Podemos voltar? Responde alguém para mim, por favor. Sim, professor. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Então, o teste situacional, o próprio nome já diz, te leva a uma situação concreta. O teste palográfico é um teste utilizado com desenhos, com alguns gráficos, para você fazer um desenho, seguir determinada linha, enfim, né, para medir aí seu nível de concentração. E repito, né, dependendo do cargo, o selecionador pode usar esse teste palográfico, não são para todos os cargos. Tá? Então, quem vai decidir é o selecionador, né, e que vai orientar o gestor, né, de que vai utilizar esse tipo de teste, né, para poder buscar entender seus comportamentos, enfim. O teste QATI, como eu disse, é para medir, né, avaliar a personalidade do candidato e seu grau de desempenho em determinadas tarefas. Teste de habilidades sociais, isso aqui normalmente é colocado em dinâmicas de grupo, onde o selecionador, eu não sei se vocês já passaram por essas dinâmicas de grupo, né, que você vê lá a pessoa, o selecionador, com outra pessoa observando, muitas vezes é o próprio gestor que está ali, né, a pessoa que é o requisitante da vaga, né, para poder fazer o quê? Para poder observar como é que essa pessoa interage com o grupo, como é que essa pessoa se posiciona, se ela possui iniciativa, se é uma pessoa acanhada. Então, todos esses, vamos dizer assim, essas situações que as pessoas são colocadas, é justamente para poder observar. Opa, acabou passando um. É para poder observar se realmente aquela pessoa tem facilidade de interagir com outras pessoas, né, com a equipe, porque uma empresa trabalha em equipe, ela não trabalha com pessoas isoladas, né, pessoas que ficam lá de frente para uma parede, né, e não fazem mais nada. Não, tem que ter uma interação. E esse teste de habilidades sociais, ele justamente mede, né, essa capacidade que nós temos de poder, mesmo em local diferente, mesmo em situação de pressão, né, mesmo sendo novidade para a gente, né, nós vamos ter que ter o primeiro dia, o segundo dia, e isso, nessa dinâmica de grupo, a gente já consegue entender até que ponto essa pessoa pode interagir com outras pessoas. Outro teste também bastante importante, utilizado, desculpem, é o teste de administração do tempo, né? Então, o selecionador pode também, numa dinâmica de grupo, né, trazer uma situação onde o tempo seja aí a grande medida de observação e saber como é que você se comporta, né, trabalhando com mais do que uma atividade, fazendo serviços simultâneos, né, como é que você consegue ter condições de administrar seu próprio tempo. Tá? Então, isso a gente faz, né, no dia a dia nosso de trabalho, nós fazemos coisas simultâneas, né, mas até você entrar numa empresa, né, que tenha essa preocupação de avaliar a administração do tempo, realmente é uma distância muito grande.
E é por isso que as empresas se diferenciam de outras quando elas usam mais técnicas para poder captar esses futuros colaboradores, né? Então, pode parecer assim um excesso de testes, né? Mas pensem que você, quando abrir a gaveta, você vai ver ali uma grande quantidade de testes e você vai escolher um, né, que caiba naquela situação de seleção e daqueles cargos, né? Você não vai usar todos de uma vez só, mesmo porque isso leva tempo. Tá? Então, se você olhar a pirâmide, né, você tem lá do topo para mais qualificado, precisa ter uma atenção maior e cargos menos qualificados, né? Então, muitas vezes, numa entrevista com seleção, né, e uma entrevista com o gestor, eu não precisaria nem aplicar testes, né, para saber comportamento, para saber personalidade, né? Então, tudo depende da característica da descrição do cargo. Por isso que, mais uma vez, eu lembro a vocês, né, de que o curso de RH, se vocês não tiverem essa consciência da importância da descrição de cargos, né, vocês podem ter uma dificuldade quando vierem trabalhar ou participar de um processo seletivo numa grande empresa. Tá? Por quê? Porque realmente há essa preocupação de se escolher, né? Tem até um termo que é usado, eu não sou muito adepto a essa frase, mas como ela existe, eu não posso deixá-la de lado, né? Que é encontrar a pessoa certa no momento certo para o cargo certo. Né? Então, todo esse certo depende de técnica e não de simples escolha por intuição. Eu acho que essa pessoa vai dar certo. Não, nós não podemos correr o risco de achar nada, nós temos que encontrar, né, aquela pessoa certa, mas que ela comprove por meio de testes, né, de que realmente ela está próxima. Não existe 100% de certeza, né, quando se trata de pessoas. Mas se eu puder chegar o mais próximo desse 100, a empresa vai agradecer com todas as, vamos dizer assim, com toda certeza. Mais um teste chamado teste Zullinger, né, que avalia a personalidade do indivíduo através de sentimentos, preconceitos, medos. Então, esse teste pode apresentar aí vamos dizer assim, uma característica de que você é muito mais sentimental do que racional. Então, se eu preciso de alguém que tome decisões rápidas, que, né, tomem decisão sob pressão, né? Mas eu não quero dentro da minha empresa pessoas com mimimi, pessoas que sintam a pressão e de repente se abalem, né? Enfim, todas essas situações, de acordo com o cargo, que eu vou buscar as pessoas chamadas certas para o cargo certo. As dinâmicas de grupo, como eu comentei com vocês, né? O que vai avaliar na dinâmica, né? Então, o próprio nome já diz, né? Quer dizer, eu vou colocar a pessoa com outras pessoas para poder provocar essas pessoas, seja para o trabalho em equipe, seja para ver se realmente daquele grupo quem é que se destaca, quem é que tem um perfil de liderança, né? De que forma que aquela pessoa elas abordam determinada situação, se elas têm iniciativa, se elas enfrentam determinado problema sem gerar nenhum tipo de conflito emocional, enfim. Tá? Então, as dinâmicas de grupo, elas servem para uma infinidade de percepções e observações. Então, eu posso lançar um conflito e saber
e procurar identificar a pessoa que consegue negociar bem os conflitos, né? Se as pessoas elas conseguem solucionar rapidamente os problemas, pensando no coletivo, ao invés de pensar em si próprio, enfim, né? As dinâmicas elas servem para esse tipo de finalidade. Nós temos também algo um pouco mais moderno, né? Digital, que é o Assessment Center. É uma ferramenta que a empresa adquire no mercado, e que tem o objetivo de avaliar potencial dos colaboradores, né? E também destacar os possíveis talentos naquela empresa, né? Então, essa ferramenta, ela mapeia as competências dos candidatos e colaboradores, então eu posso usar não somente na seleção de novos colaboradores, mas eu também posso usar, né, utilizar com os colaboradores que já existem na empresa. É uma forma de eu poder conhecer cada vez mais até onde os colaboradores podem chegar, né, em termos de desenvolvimento na minha empresa. Então, normalmente se faz aí uma série de questionários, as pessoas respondem de forma online, o gestor avalia e alimenta esse sistema, enfim, né, é simplesmente para avaliar. As empresas avaliam constantemente os seus colaboradores, as empresas avaliam constantemente o seu público externo, né, tentando conhecer seus comportamentos, e não é diferente dentro da empresa. Eu preciso saber com quem eu estou trabalhando para saber se esse colaborador realmente vai atender bem meu cliente, se ele vai atender as expectativas dos meus stakeholders. E o contrário também é verdadeiro. Nós, consumidores, nós avaliamos a competência das empresas também. Nós avaliamos constantemente isso. Não somente as empresas que nós trabalhamos, né, porque você, quando sai de casa e vai trabalhar, você avalia a empresa todo santo dia. Você avalia o comportamento do seu chefe, você avalia o comportamento dos seus colegas, você avalia como é que a empresa está se posicionando, como é que ela está posicionada no mercado, se tem muita reclamação, se não tem, enfim, né? Então, a avaliação faz parte do nosso dia a dia. Tá? Então, quanto mais eu puder ter certeza de que aquela empresa que eu trabalho é uma boa empresa, quanto mais a empresa, né, souber que nós, trabalhadores, somos os melhores trabalhadores que eles podem encontrar, né, aí está feito o encaixe, né, e aí é o que a gente chama de competências ou seleção de competências. Deixa eu voltar aqui, só um instante. Observem que o terceiro tópico, né, está falando assim: observa aspectos interpessoais. Então, se a empresa que eu trabalho, né, me avalia, ou se a empresa que estou participando do processo seletivo me avalia se eu consigo interagir com outras pessoas, né, o cliente lá fora também avalia, né, a relação com aquela empresa. Se eu sou bem atendido, se as pessoas que me atendem têm um comportamento de que estão preocupadas comigo, ou não. Então, vejam, né, essa chamada simbiose que o selecionador precisa entender. Aí que o candidato, mais do que o próprio selecionador, ele tem que entender. Por que eu estou passando por tudo isso? A empresa quer ter mais certeza de que eu possa ser um colaborador, né, de carreira, que eu vá permanecer na empresa e vai fazer essa empresa crescer também. Tá? Observe os aspectos emocionais. Tá? Então, o cliente lá fora,
né? Ele quer ser bem atendido, ele não quer que as dúvidas que ele tenha sejam deixadas de lado, né? Demore muito, né? E a empresa também, né? Quer saber até que ponto você trabalha sob pressão, quer dizer, deixa eu medir qual é o nível de emoção que você apresenta, né? Se você é uma pessoa que se abala, né, no primeiro obstáculo, que você desmotiva na primeira dificuldade, né? Então tudo isso eu faço questão de comentar para que a gente não entenda que um processo seletivo seja tão chato, né, a ponto de eu querer uma resposta rápida. Tem cargos que demoram um pouquinho mais, por quê? Porque eu preciso ter mais certezas, né, eu como selecionador. Outras 3 técnicas que existem no mercado, né, é essa chamada MBTI, que dá crédito às irmãs, né, são 2 mulheres, né, Myers-Briggs, né, e que criaram essa técnica, né, psicológica para avaliar quais são as suas forças, né, até onde você quer chegar, e também avaliar aquilo que você acredita que não esteja bom, né, e que precisa melhorar. Normalmente se faz essa pergunta numa entrevista, né? Diz para mim 3 pontos fortes e diz para mim 3 pontos fracos, né? Então, é uma forma de também avaliar até que ponto você pode chegar naquela empresa. O método Birkman, tá? O método Birkman também dá crédito a quem criou o método, né? O Roger Birkman, né? Que avalia também por meio de questionário. O MBTI também é um questionário que vai avaliar aspectos de comportamento e motivação, tá? Então, esses questionários, eles provocam o candidato a responder, né, determinadas perguntas que vão dar esse direcionamento sobre comportamento e motivação. Tem o método Previ, né, que identifica, né, a sua ambição em relação àquilo que você tem de experiência, né? Então, as realizações que você teve durante a sua trajetória de trabalho, quais são as suas expectativas. Então, vejam, né? Vou repetir, você tem uma gaveta repleta de testes e cada cargo, né, que o gestor abrir como vaga de emprego, né, o selecionador, em conjunto com o gestor, eles vão definir quais são os melhores testes para que seja realizado nos candidatos. Tá? Não pensem vocês que é só o RH que tem essa decisão final. Tá? Pode até acontecer que sim, mas eu vejo com muito mais clareza, né, quando existe um trabalho conjunto com o gestor, né, que ele esteja envolvido também nessas atribuições, né, que ele saiba o que está se medindo, né, se observando, né, se anotando em termos de técnicas, para que, quando o candidato chegar lá no final do processo e conversar com o gestor, né, ele já tenha realmente entendido quais são as expectativas que a empresa deposita sobre ele. Tá? Então, esses métodos e técnicas, vocês, né, do curso de RH, precisam conhecer. Tá? Então, é importante que vocês pesquisem cada um desses testes, tem vários outros, eu trouxe apenas alguns para vocês entenderem, de que não se escolhe candidato à toa, não se escolhe candidatos apenas pelo olhar, pelo feeling, pela experiência que o selecionador tem. Não. Cada departamento tem uma característica diferente.
Cada operação tem uma característica também diferente. E levando em consideração que nós do RH, né, trabalhamos com o relógio sobre as nossas cabeças, né, porque o gestor quer isso tudo para ontem, né, vejam a responsabilidade que nós temos nesse processo todo. Tá? Então, pessoal, este é o conteúdo que vai cair na prova de vocês. Tá? Próximo conteúdo que nós vamos trabalhar é esse aqui, 2.4, mas este não vai cair na prova, tá? Então, queria saber do Felipe se ficou alguma dúvida com relação a isso, Felipe. Felipe, consegue falar? Não ficou não. Eu acabei entrando um pouco tarde. Vou assistir o início da aula depois. Então tá bom, Felipe. Não deixa de ver não, tá? Porque esses conteúdos até hoje vão cair lá na avaliação, tá bom? Tá bom. Valeu. Janaína Santos. Tudo bem, professor. Ficou alguma dúvida, Janaína? Não. Tá tranquilo? Sim, eu fiz algumas anotações também. Então tá bom. Obrigado, Janaína. Jaqueline Ramires. Tranquilo, professor. Não ficou nenhuma dúvida com relação à avaliação, com relação aos conteúdos? Tudo ok. Tá otimista para a avaliação? João Vitor, eu tô falando aqui. Sim, professor. Então tá bom. Para de dar bronca, Jaqueline. Ai, que eu tô tentando escutar a aula e ele fica cantando. Tá legal. João Vitor. João Vitor, me ouve? Tranquilo, professor, deu para entender. Demora que pode destravar o celular aí. Eu já entendi. Beleza. Tá tranquilo para avaliação, João? Tranquilo. Então tá bom. Qualquer dificuldade, o e-mail está à disposição, viu? Beleza. Tamires. Tudo ok, professor. Diga-me tudo, não me esconda nada, viu, Tamires? Pode deixar, não. Por enquanto tá tudo ok. Tá motivada para a semana que vem na avaliação? Um pouquinho de medo, né? Mas Isso faz parte da vida, viu, Tamires? Mas precisamos enfrentar esses medos, viu? Sim. Zena, me fala. Tudo em ordem, professor. Vai pegar as aulas lá, vai dar uma repassada. Vou. Então tá bom, Zena. Bom, pessoal, eu desejo a vocês uma ótima avaliação na semana que vem. Estarei na próxima quinta-feira por aqui, caso vocês queiram tirar dúvidas, né? A gente vai conversar a respeito da avaliação, tá bom? E desejo a vocês um bom dia e a gente se vê na próxima semana, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Obrigada. Bom dia, professor.